Pronto, como vai, gente? Deixa eu aqui abordar essa primeira aula, tá dentro da temática sobre relacionamentos, que é importante abordar uma série de tópicos, vou abordar 5, que ajudem a vocês que vão assistir desenvolver uma compreensão sobre como abordar o assunto, uma base do que é uma boa comunicação no relacionamento. Então eu vou abordar a princípio, o que é comunicação eficaz, que é uma comunicação de eixo direto, saudável, a importância dessa comunicação ser clara, ser aberta, e aí eu vou destacar a necessidade de se ouvir atentamente o outro, porque quando você vai expressar emoções, sentimentos, questões que você precisa colocar para o outro, ou muitas vezes conflitos, você tem que resolver isso de forma construtiva e clara. E aí, isso implica num segundo tópico, a questão do autoconhecimento, da autoestima. A relação está equilibrada? Os relacionamentos saudáveis começam por um bom relacionamento com você saber quais são os seus limites, até onde você vai, até onde você não vai. E ajuda a entender a importância de quanto esse autoconhecimento implica um cuidado pessoal, tá? Posteriormente, os limites, né, que eu até citei anteriormente. Limites que são saudáveis. Você tem que ver o que você está podendo, quais são suas responsabilidades na relação. E se o outro realmente está te respeitando, está como no item 1, tendo uma escuta ativa, a gente vê que nos limites são fundamentais para contribuir para um relacionamento equilibrado, evitando situações de abuso em que a relação é desbalanceada. Foi um tópico que eu abordei numa live do Instagram. E aí, se a gente cai no 4, se a gente tem conflitos, como é que vão se dar essa resolução de conflitos? Os conflitos são inevitáveis, eles são inevitáveis em qualquer relacionamento. Não tem como você não ter conflito nunca. Um relacionamento que não tem conflito nunca é meio fake. Porque chega uma hora que um acredita mais nisso, o outro mais naquilo, e se passa por uma negociação. E principalmente, no outro item 5, final dessa palestra, as diferenças implicam em respeitar o outro, em um respeito mútuo, lógico. Então, cada indivíduo é único, eu vou abordar nessa parte, com as suas experiências, com seus valores, valores de família, expectativas. Então, é importante, se é um relacionamento balanceado, que essas diferenças sejam respeitadas e que elas sejam incluídas na relação e na conversa. Se é um relacionamento exclusivo, que só vale um tipo de comportamento, então não estão se aceitando diferenças. E é muito difícil de ter respeito mútuo nesse sentido se as diferenças não são respeitadas, tá? E aí tem a questão de cultivar empatia, tolerância ao que o outro acha, aceitação do que se dá nos relacionamentos interpessoais, diferenças de amigos, muitas vezes, você respeitar que às vezes tua esposa, teu marido, enfim, quer sair com os amigos, não tem que estar naquela coisa de controle absoluto, é até saudável para o casal essa questão de às vezes, não sair junto, às vezes sair junto, mas não sempre, tá? Então, agora que eu delineei os 5 tópicos que eu vou meio costurar nessa aula primeira, vamos começar. Número 1, comunicação eficaz. O que é uma comunicação eficaz? Ela implica em você ter uma fala clara e uma escuta ativa. O que é escuta ativa? Quando está se dando uma conversa, você não está lá vendo televisão, escutar, tá, tudo bem, ok. Isso não é escuta ativa. Você é simplesmente quase que dizer, tá bom, cala essa boca que eu estou vendo meu jogo. Percebe?
Então, quando vocês forem estabelecer momentos de troca, é muito importante que os dois estejam podendo e marquem poder estar disponível para o outro, poder estar podendo escutar, tá? E aí, a conversa, estabelecendo... Porque, assim, vou tocar até em outro assunto. Tem até uma metáfora que eu uso muito, que é a questão da música. Você pensa aqui numa britadeira, que tem aquele som constante, sem parar, que está no automático, que é uma máquina. E, por um outro lado, a música está para o ser humano, que não é uma máquina, que não funciona direto, e que precisa de pausas. É até a pausa na música que dá a melodia, a harmonia, os tempos e a sonoridade, ok? Se fosse igual uma britadeira direto, não teria sonoridade melódica, harmônica. Então eu uso esse exemplo para diferenciar uma pessoa que está no automático da pessoa que dá um tempo, que respira, que para respirar, para se ouvir, para ouvir o outro. Então, nesse sentido, a comunicação eficaz, ela depende dessas pausas, desses intervalos, desses momentos de caminhada junto, desse momento de sentar, tem que falar sobre nossos filhos, ou sobre uma questão financeira, sobre uma questão de trabalho, tem que desabafar, falar até de uma doença, de um medo. Assim, se você tem uma parceria, você tem o outro como confidente, o outro como ali, uma pessoa ali que você pode confiar, que está ali para te acolher, entendeu? Então isso é muito importante, ter esses pequenos espaços de troca. Senão, sei lá, eu não diria que seria um relacionamento de casal, de parceria. Muitas vezes os relacionamentos estão tão viciados nessa metáfora do que eu disse da britadeira, estão tão no automático e um já não está mais escutando o outro. Então, assim, essas pausas são muito necessárias, tá? Então, vamos seguindo. Se você consegue ouvir atentamente ao outro e expressar todas as suas necessidades, não quer dizer que o outro tenha que estar 100% concordando com aquilo ou 100% disponível, porque também o outro tem as suas dinâmicas, tem o seu trabalho, tem o seu tempo, tem os seus limites. Então, à medida que você coloca uma série de coisas, você não pode também estar numa dependência emocional de achar que relacionamento é o outro te suprir 100%. Toquei nesse assunto por quê? Porque geralmente nesses relacionamentos de dependência emocional, a pessoa coloca todas as suas carências, todas as suas necessidades a serem supridas pelo outro. E aí não é uma relação equilibrada, percebe? É uma relação que essa pessoa, no exemplo, está demandando tudo e mais um pouco dessa outra. Só que essa outra tem suas dores, tem seus problemas, tem seus limites, tem suas possibilidades. Então não está havendo aí uma questão de troca harmônica, e sim dependência emocional. Então, quando a gente fala aqui de comunicação saudável, clara e aberta, se aparecerem essas demandas de carência, não pode virar uma chantagem emocional. O outro pode te ouvir atentamente e ele vai também, ou ela, expressar que pode te atender até certo ponto, ou que não concorda com isso e aquilo, e você tem que estar aberto para poder ouvir isso, ok? Então, esse é um ponto muito importante. Agora, vamos tocar um ponto no ponto 2. Eu gostaria, se vocês acharem que ficou alguma coisa pendente com relação ao ponto 1 da comunicação eficaz, da comunicação aberta, vocês colocassem aí, aí no YouTube suas colocações para, na aula 2, eu dar uma resposta, ou até responder vocês nas mensagens mesmo, tá? Parte 2, autoconhecimento e autoestima. Por que é importante? Porque, voltando a esse exemplo da dependência emocional, muitas vezes, talvez por modelo parental, por alguma questão da vida da pessoa, se ela acha que o outro tem que ser a cara metade que te supre completamente,
talvez ela tenha seguindo um modelo de que isso é 100% necessário, ok? Então, de certo sentido, se o outro está 100% dependente de você, 100% necessitado de você, ele muitas vezes não está trabalhado dentro deles as suas questões, não está consciente. Se o outro tem que suprir, na verdade eu tenho que estar feliz comigo mesmo, e não com essa dependência emocional do outro. Então, o autoconhecimento e a autoestima, ele serve como um pilar de relacionamentos saudáveis. Eles começam com um bom relacionamento da pessoa com ela mesma. Então, ela não é dependente do outro te completar. O outro é parte da relação. Pensa num jardim, é como se o outro fosse o adubo, a água, o complemento, mas não o todo, entendeu? Aí você tem que pegar um pouco de energia do sol, um pouco de contato com a natureza. É só uma metáfora para o contato que você tem que ter consigo mesmo e que você é parte de um sistema. Então, eu estou tentando ajudar vocês a entenderem que a importância do autoconhecimento ele é necessário para o cuidado pessoal, para o desenvolvimento de uma autoestima e de você estabelecer relacionamentos equilibrados, satisfatórios, onde um complementa o outro, onde um alimenta o outro. Então, para isso, você é necessário estabelecer limites saudáveis. O que são limites saudáveis? Até onde eu vou, até onde eu não vou. Mostrar a importância dos seus limites pessoais seria uma forma de você respeitar e ser respeitado. Porque se você é acolhido nos seus limites, você vai acolher os limites do outro. Então é quase como se fosse um tomar lá da cá. Tá? O que é um relacionamento equilibrado? E que esse alimenta esse acolhe esse acolhe o outro. Uma vez um vai estar mal, vai estar mais energizado, vai acolher esse. Aí no outro dia teve um problema no trabalho, essa pessoa, aí esse aqui vai chegar junto. O que está acontecendo com você? Percebendo que você está mais fechado ou fechada, não está se expressando, está mais calado, aconteceu alguma coisa, ou até eu fiz alguma coisa que te ofendeu. Então aí entra uma segunda parte. Os relacionamentos de troca genuína, além da questão dos limites saudáveis, eles têm perguntas, têm trocas. Eu não assumo que eu sei nada. Eu ouço o outro, eu percebo, eu intuo que tem algo diferente, e eu chego junto e pergunto. Se eu tenho essa capacidade de poder perguntar, trocar, a gente está falando de um relacionamento de troca, de um relacionamento nesse sentido saudável, ok? Então, isso evita com que você entre em relacionamentos de abuso. Os relacionamentos de abuso, eles têm total gangorra relacional. Esse aqui tem que fazer tudo por esse, ou vice-versa. Então não está um equilíbrio, como eu mostrei antes. É um relacionamento tipo quase de sanguessuga. E geralmente, nesse caso de relacionamento tóxico, relacionamento não saudável, não equilibrado, aí você pode usar o nome que você quiser, mas a gente está falando de um relacionamento em que geralmente um dá mais para o outro. Geralmente esse que está doando mais, ele é colocado numa posição de culpa ou de devedor. Esse outro faz ele acreditar que ele é devedor, que ele é insuficiente, que ele está numa posição de menos-valia. Então, ele não está se cuidando. Aí eu volto ao item anterior, da questão do autoconhecimento e da autoestima, e dos limites saudáveis para se estabelecer. A gente está falando já que esses limites não estão bem marcados. A pessoa já está num ponto que ela está cedendo, 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 e o outro demandando, demandando, demandando. Então,
É como se fosse, pensa assim numa estrada. É uma estrada de mão dupla ou é uma mão de uma via só? O seu relacionamento está mais para uma mão dupla ou para uma via de mão única? Você sente que o seu parceiro te coloca, ou você coloca seu parceiro, também tem isso, numa posição de devedor, de achar que ele é insuficiente, ou que ele traz pouco dinheiro para casa. Dinheiro pesa muito no relacionamento. Não está gerando renda, não está te ajudando com a louça, não está ajudando com as crianças, não está tendo as responsabilidades juntos com a família. Aí começam as dívidas. Tem também a pessoa que é passivo-agressiva, não faz a parte e o outro vai cobrar. E esse outro está cobrando uma participação, uma troca. E aí já é outro caso. É quando uma cobrança é positiva. Pô, vem cá, você não vai colaborar comigo? A gente, sei lá, tem uma festa para planejar do aniversário do filho em sei lá quantos dias, então tem que comprar isso, comprar aquilo outro. Aí fica um lá alheio a isso tudo e o outro preparando a festa toda. Quer dizer, essa pessoa que não faz nada é um convidado. Percebe no relacionamento quando um faz muito e o outro tá ali de carona, tá na aba, né? Ouviram esse negócio da aba? Pois é. E aí vão dar em conflitos, vão dar em desequilíbrios. E aí a gente entra nessa parte de como resolver conflitos. Porque conflitos, gente, em qualquer relacionamento são inevitáveis. Porque a gente tem que ter estratégias, né? À medida que os conflitos começam a aparecer, para lidar com esses conflitos de forma construtiva. Se cair de novo nesse modelo que eu citei antes da dívida, a cobrança repetitiva, tem que ver o que está acontecendo aí. Um já está desinteressado, né, no relacionamento, está ali, desculpa, só de carona, sem fazer sua parte, que não está engajado, porque eu acho que o outro tem que fazer mais. Aí se o outro tem que fazer mais, é uma dívida que está gerando. Você se acha mais importante, que você bota mais dinheiro, então o outro tem que ficar desesperado. Mas aí cai num tópico que nem entrou aqui, mas são a questão dos acordos. Os acordos, eles permeiam todos esses tópicos da comunicação eficaz, do autoconhecimento, do estabelecimento de limites saudáveis, da resolução de conflitos e da diferença para respeito mútuo, porque os acordos, eles norteiam a relação. A gente é casado, não é, a gente não namora fixo, namora, não, eu posso ficar com outras pessoas, não posso, enfim, tem um acordo de que um sai com os amigos para o futebol sexta-noite, enfim, quais são os acordos? E aí esses acordos têm que ser bem fundados, porque se esses acordos não são fundados, assim, bem embasados, e eles podem ser renegociados também, quando um está insatisfeito, que não está funcionando bem para si, tem que usar o item 1, comunicação clara, meu limite, eu não estou tolerando mais isso aqui não está funcionando bem, eu achava que ia dar certo, mas não está dando. E aí a dinâmica da relação é na relação, não tem nada pré-fixado que não possa ser renegociado, não é algo rígido, né? Se a rigidez também está entrando na relação, é algo prejudicial. Então, assim, as diferenças, aí voltando aqui para esse solução de conflitos, a escuta empática, o que ela é? É uma escuta que eu estou aberto para o outro, eu estou negociando, estou gerando compromissos. Então, nesse item aqui, resolução de conflitos, tem implícito esse outro item que eu falei, que são dos acordos, e que pressupõe todos os outros, do autocuidado, do respeito e das negociações e da escuta ativa. Então é importante buscar soluções que sejam satisfatórias para ambas as partes, manter o respeito durante o processo. Esse respeito é muito importante, porque se é uma relação de tomar lá da cá, enfim,
uma mão lavar a outra é perfeito. Uma vez um vai estar por cima, o outro vai estar por baixo e a gente vai se ajudando. A gente tem que sair da ilusão que nós vamos estar em eterna felicidade sempre. Isso aí são ilusões de redes sociais. Todo mundo só aparece rindo, tomando seu vinho, seu drink, no calçadão do Rio de Janeiro, aqui que eu moro, na praia, se divertindo. É aquela vida exemplar, vida épica e não há problemas. Isso é ilusão, tá? Vou ajustar a luz aqui. É uma ilusão isso, tá? Então, você buscando soluções que ambas as partes concordam e resolvam conflitos, você sustenta a questão do respeito. Porque certamente as diferenças vão aparecer, tá? Então, assim, em casais em que há pensamentos políticos, por exemplo, diferentes, muitas vezes dá briga, porque um não aceita, um é de direita, outro é de esquerda, e aí tentam argumentar, mas vira quase que uma tentativa de catequese, de formatar o outro. E isso é não aceitação da diferença. Se eu quero transformar o outro, eu não estou aceitando o que ele diz ou o que ele pensa. O que eu sei e eu penso, do meu ponto de vista político, é mais válido, então eu estou negando a diferença. Percebe? Por isso que esses papos de política são muito difíceis de você ter, seja em família, ou seja no trabalho, ou seja num grupo de WhatsApp, quando as pessoas adotam a postura de catequizador, assim, eu tenho a palavra, eu represento sei lá o quê, Deus ou qualquer outra coisa, vira uma santa inquisição de caça às bruxas, percebe? Então, assim, nosso país, infelizmente, ele ficou bem dividido entre direita e esquerda nos últimos tempos, né? Nas últimas eleições, de forma radical, e não é só um fenômeno nacional, é um fenômeno mundial de um endurecimento da escuta e do discurso em que eu sei o que é melhor para você, percebe? E isso beira, seja de esquerda ou de direita, beira o autoritarismo. Porque se eu sei o que é melhor para você, significa que o que você tem de conteúdo ou o que você acha, no máximo, está em segundo plano. Se é que não é totalmente desqualificado. Então tem a ver com qualificação de discurso. Se eu não dou o valor ao que você traz, eu estou desqualificando o que você traz. Estou superimpondo o que eu acredito e o que eu sei. E aí cai no problema de como a gente vai ter diferença de opinião ou diferença de pensamento no relacionamento. Então, aí a gente cai um pouco na questão do background, de onde você veio, né? Quais são os seus valores familiares, suas experiências, suas expectativas, os valores que você traz sociais, valores intelectuais, valores de formação, valores de família. E quando eu falo valores de família, a gente tem que tomar cuidado com manipulação, porque muita gente está fazendo hoje a questão de assim, eu tenho valores cristãos, valores de família, e aí eu imponho ao valor do outro, que pode ser de família também na cabeça dela, mas você acha que o seu é o valor certo. Percebe de novo que cai nessa questão do não respeito à diferença? Isso não é democrático. Então a democracia, de certa forma, sofre sempre uma ameaça quando há um jeito único de funcionar, um jeito único de ser certo, um valor único, onisciente, onipresente, dominante. Então, tudo que escapa da norma é desvio. E se é desvio, é tratado como doença ou tratado como algo anormal.
A norma e o anormal. Quer dizer, fora da norma. Então, norma e desvio. Até livros de psiquiatria, para você classificar uma patologia, a pessoa tem que ter mais ou menos 70% daqueles sintomas. E aí você vê que o cara tem um transtorno, sei lá, bipolar, ou tem um transtorno obsessivo. Você vê as características para você classificar aquilo. Ok, isso serve para quê? Para levar o sujeito da patologia para a saúde. Só que a saúde não necessariamente é uma formatação, é uma normatização, percebe? A saúde é trazer o sujeito, então seja um relacionamento, uma terapia. Estou gravando. Estou saindo. Tá? É uma norma e desvio, voltando aqui. Você, para ser desviante, tem que ter uma norma. Percebe? Então, norma e desvio pressupõe padrão, desvio de padrão. Agora, para relacionamentos, então a gente está falando do que foi estabelecido, do que foi negociado, o que foi aceito e o que não é aceito. Aí são acordos, isso é uma coisa. Agora, norma e desvio patológico, existe assim, tem uma discussão muito interessante sobre psicopatologia, que é se existe um normal, existe também um normal patológico. É um livro bem interessante, Jean Berger, se não me engano, que até que ponto o normal pode ser patológico. Se você quer normatizar tudo, você quer achatar as diferenças, você quer monopolizar o pensamento e o jeito de funcionar, isso é patológico. Porque você quer reduzir todas as diferenças, achatar todas as diferenças em nome de uma norma. Aí é doença, tá? Também. Agora, você pode também, essa coisa de ser diferente demais o tempo todo, a pessoa não segue padrão nenhum, isso pode ser uma patologia. Agora, como é que a gente vai caracterizar isso nos relacionamentos ou na vida do sujeito? Ele está funcionando bem? Está conseguindo se adequar minimamente a uma produção social? Ou é um eremita, um cara que vive só com seus valores isolados e só o que ele acha que vale? Então, assim, o cara pode querer morar lá naquela torre de marfim dele lá, ser uma pessoa isolada, aí é uma opção, mas desde que não agrida os outros. Então, a gente cai na questão do limite do outro, tá? É algo que eu nem ia abordar, essa questão de ética, mas eu vou dar só dar uma pincelada, que quando você respeita o outro, tem respeito mútuo, tem uma ética na relação, porque um está buscando que o outro cresça, né? Eu dou meus limites, mas eu não estou querendo achatar o outro, eu não estou querendo denegrir o outro. Então, quando eu coloco o meu limite, não é no sentido de aviltar o outro, diminuir o outro. Então, isso é ético. Na medida que eu cobro do outro uma série de coisas por ele não estar fazendo, eu posso estar cobrando participação. Isso é saudável. Agora, se eu estou cobrando desempenho ou um jeito de ser único, aí eu estou, usando uma linguagem informática, formatando. Eu estou normatizando daquele jeito de que eu acho que deve ser. Aí isso é um tipo de patologia. Você está tentando impor valores ao outro. Você está querendo dizer que o outro está errado. Percebe que essas sutilezas são tênues, essas marcações, essas diferenças. Tá? Eu queria a opinião de vocês sobre o que foi abordado, o que tocou vocês, porque pode nortear a segunda aula. Eu vou ainda definir os tópicos de continuidade, mas muitas vezes quando as pessoas participam, se sentem tocadas, é algo que mexe elas, ou por ideologia, ou é algo que está afetando você na sua vida, o que essas palestras são no sentido de te ajudar
a você ter mais fluxo na vida. Então, assim, quando as intervenções aqui, ou os valores que eu estou apresentando aqui, ajudam você a crescer, a você desatar um nó na sua vida, é justamente o objetivo dessa palestra. O objetivo dessa palestra, dessa aula, não é direcionar ninguém, tá? Não é dizer o que é certo, mas é a gente ter a capacidade de relativizar os nossos valores, da gente se reavaliar, porque assim, na comparação com o outro, eu estou na neurose, eu tenho que me comparar comigo mesmo, e se eu estou melhor do que a minha versão anterior. Então isso significa eu me atualizar. Mas eu me atualizo para ser melhor para mim mesmo, eu me atualizo para ser melhor no relacionamento, eu me atualizo para ser melhor para a sociedade, para ser melhor para a família, e não como um aspecto competitivo. Então, ajuda o sujeito também a crescer, isso é um tema bem interessante. Ou todo mundo deveria ser igual economicamente, socialmente e tal. Acho difícil, acho utópico essa questão da igualdade. Todo mundo é diferente. Agora, como é que a gente constrói uma sociedade em que há respeito por essas diferenças e ninguém tenta achatar o outro, normatizando e achatando a singularidade do sujeito? Essa palavra é muito importante. Porque individualismo, muitas vezes, implica no que eu acho. Já pode ter um juízo de impor ao outro que é individual para o coletivo. E ser singular, aí já não tem essa questão da identidade com relação ao outro, com relação a uma comparação. Eu acho esse termo mais rico, no sentido de que ele aponta para as diferenças de que eu sou de um jeito, fulano é assado, o outro é assim e está tudo certo. Percebe que, inclusive, aí eu vou dar uma pincelada nessa questão que está muito em voga hoje, do gênero, das escolhas, é um tema delicado que envolve identidade, envolve preferência sexual, envolve valores sociais, envolve aceitação da diferença do outro, mas o quanto isso é patologia, é moda, ou é realmente porque eu sou diferente, eu quero ser? Isso é um tema delicado, eu nem queria tocar nisso agora, porque é um ninho de vespeiro, igual a discutir política, porque podem achar que eu estou sendo preconceituoso. Não. Tenho amigos homossexuais, de um gênero masculino com masculino, feminino com feminino. Não é o meu caso, mas eu não tenho nada contra, tá? Inclusive, a gente tem que aceitar essa questão da... Só que, às vezes, vira um modismo também, que nem eu critiquei antes a questão da normatização, de uma patologia de normalizar todo mundo, existe também uma patologia que está aparecendo, ao meu ver, pouco falada, que é de eu querer ser diferente a todo custo. E aí eu levanto essa bandeira do gênero como uma forma de eu não me adequar a nada. Vira uma rebeldia às avessas em nome de uma liberdade. Mas até que ponto o sujeito não tem que ter um mínimo de identidade para agir em sociedade? Vira uma rebeldia pela rebeldia, porque eu quero me manifestar, porque eu quero ser assado, porque eu posso ser diferente, porque é meu direito. Percebe que pode virar uma bandeira reativa? Se eu estou produzindo em sociedade, eu estou sendo ativo. Se eu estou reagindo a uma coisa, o próprio nome já diz, é de novo, reação. Algo me provocou e eu reagi, eu não agi. Então, a ação, ela é muito mais conectada, aí a gente pode entrar depois em questões que falam de self, de singularidade, ela é muito mais conectada com o meu verdadeiro self, com a minha essência, do que algo que é reativo. Algo que é reativo pode estar relacionado a um trauma, pode estar relacionado a bullying, pode estar relacionado a uma série de vivências que você gerou uma couraça, você gerou um mecanismo de defesa em que você
reage, mas a reação é diferente de você estar lá puro, isento, consciente do seu eixo e de si, e você agir. Percebe? Então, essa live eu acho que já se estendeu até para outros tópicos. Estou fazendo uma gravação, vou assistir, vou ver se eu preciso complementar de alguma forma, mas já serviu muito para nortear esse tema da discussão dos relacionamentos de uma forma instrutiva, construtiva, aberta, para que você se identifique com um ponto ou outro e possa trazer suas questões. E aí, para a aula 2, eu vou enumerar ainda, vou botar, enfim, de repente algumas transições, algumas coisas aqui, legenda, alguma coisa para facilitar. Acredito que o próprio YouTube faça isso automaticamente, mas muitas vezes eu gosto de fazer isso eu mesmo, tá bom, gente? Então fica aqui uma primeira aula, espero que vocês tenham gostado. Tragam comentários, eu gosto muito de trocar, e meu nome é Ricardo Mendonça, eu sou terapeuta, formado em psicologia, há mais de 20 anos eu atuo na clínica, atuei com vítimas de violência também, então técnicas de trauma, de mudança de comportamento, formado em bioenergética, terapia haitiana, e o meu objetivo é sempre ajudar o sujeito a reequilibrar e alcançar o seu fluxo. Ok? Muito obrigado. Até breve.